né? Então, mas a internet daqui tá tranquila, gente. Boa tarde, tá? Não liga pro visual não, que eu completei 18 anos, fui me alistar e não teve jeito, tá, gente? Eu vou ter que servir no exército e aí, meus amigos, não tem como, né? Raparam meu cabelo. Esse negócio de completar 18 anos é uma coisa delicada. E o tema não tem nada a ver com isso, né? Jesus e sofrimento. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, né? Vamos entrar aí na vibração, que Deus nos abençoe, porque que responsabilidade falar do tema que nada mais assim, o que é mais é falado na codificação é sobre o sofrimento, gente. Acho que qual é o maior trecho do evangelho? Não é sobre bem-aventurados os aflitos? Não há tanta atenção ali sobre sofrimento, né? Então, é um assunto muito sério, muito sério. Se nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas assim, o tema é Jesus e sofrimento, não é Jesus e dor. Vamos lembrar, né, qual é a diferença, né? Existe aquele trecho que fala que a dor, ela acontece, né? Ela, ela, ela vem, né? E o sofrimento, por sua vez, é opcional. E o que é? Qual é a diferença, né? A dor é um fenômeno que pode ser físico, mental, psicológico ou emocional. O sofrimento é o padecimento deste fenômeno. Então, é a nossa reação, é como nós lidamos com essa dor. Então, nesse sentido, sim, né, a gente entende que o sofrimento tem um grau aí de ser opcional. E eu achei interessante porque assim que eu escolhi o tema, eu imaginei que a Joana de Ângeles iria. Dani, eu te mutei sem querer. Pode se desmutar, por favor. Pronto, eu não estava conseguindo me desmutar. Agora eu consegui. É, E eu achei que a Joana de Ângeles iria falar sobre a nossa relação com o sofrimento, sobre a importância da resignação, sobre a importância do sofrimento nas nossas vidas. E para minha surpresa não é nada disso. Não é esse o foco do capítulo. O foco do capítulo é cura, restabelecimento, superação, nossa melhora em relação ao sofrimento. Tá? E uma das coisas que também é muito falada em relação à doença. E aí a gente lembra também, né? Poxa, a gente parece que gosta de ficar dando umas chibatadas, que tem que sofrer e tem que passar por isso, por aquilo, né? Mas vamos ao Livro dos Espíritos, né? Que é o melhor dos livros espíritas. Questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Oh, meu Deus, tem um bebezinho lindo. Fica tranquilo, tá? Que os espíritos já vão responder. A resposta é a seguinte: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as morais. Então, se nós estamos passando por um sofrimento, por uma doença, nós precisamos sim buscar a melhora, a nossa cura, o bem-estar. Isso é legítimo, isso faz parte da reencarnação. Não é para ninguém ficar se agarrando à dor, colocando aquela importância e é assim, pronto. Né? Então, vamos nesse direcionamento no estudo de hoje. A Joana começa falando que existem dois requisitos principais para nós nos curarmos, para nós nos restabelecermos e nos livrarmos desse sofrimento. E aí eu vou dinamizar um pouquinho, tá, gente? Eu vou querer que vocês adivinhem, vou cantar uma música para cada um destes requisitos. Vou dar uma dica, tá? Ambos os requisitos, os dois requisitos para nós superarmos os sofrimentos são verbos, não é substantivo, não é adjetivo no geral, né? São verbos, são verbos. Tanto que termina com R lá, né? Tá no infinitivo. Então, vamos lembrar um pouquinho da língua portuguesa, quero ver.
né? Então vou cantar a primeira música, e aí, gente, vamos lá, a gente está no meio do estudo, vou pedir para ninguém abrir o áudio para falar, hein? Ai, ai, ai. A proposta é que cada um tente adivinhar qual é o primeiro requisito pelo chat. As pessoas podem colocar as palavras que vocês acham que é pelo chat e vão ver quem consegue adivinhar. Já vou dar uma dica já estou trazendo aí, olha só, olha o spoiler, já estou trazendo a primeira letra. Olha aí. Então a música se chama fé. Você vê que fé, no geral, é um substantivo. Então não pode ser essa palavra, né? Vamos lá. Tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidas a te consolar. O teu esforço em ser melhor harmoniza no seu coração do amor que te faz feliz de verdade. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. É preciso crer, é preciso crer, mas que nunca é preciso crer. E aí, será que as pessoas colocaram? Ó, essa tá fácil, né, gente? Poxa, não sei nem se tá. Ah, olha aí, ó. Muitas palavras que convergem, né, com uma palavra, com um verbo. O primeiro requisito que a Joana traz é o crer, crer. E aí tem o acreditar, né? A gente também pode caminhar por essa parte, né? E olha o que a Joana traz em relação à importância, o que ela fala em relação ao crer. O crer é uma decisão grave, grave, de maturidade emocional e humana. E ela discorre um pouco falando que existe uma crença inata em nós, né, no sentido de sempre sabermos aceitar em algum grau os fatos, né, isso tem a ver com essa crença do entendimento, né, algo que está dentro de nós que nos leva a entender e acreditar nas coisas que nós passamos. E também tem aquela crença que a gente desenvolve pela ação do conhecimento, né, e olha a importância do espiritismo como uma bênção nas nossas vidas, porque nós podemos acreditar racionalmente, não há aqueles dogmas inquestionáveis. Nós podemos acreditar com a razão. Olha a importância, o presente que Deus nos deu em relação à importância da crença em nossas vidas. E, né, o estudo é sobre Jesus e sofrimento, e sempre vamos trazer Jesus em nossos estudos no sábado. E a passagem que a Joana vem refletir, vem dialogar, é a passagem do paralítico de Cafarnaum. E eu vou ler os principais trechos, tá? A história do paralítico de Cafarnaum está na Bíblia, né? Marcos, capítulo 2. É basicamente o capítulo 2, né? O primeiro versículo, ele fala que é do versículo 2 em diante, mas o primeiro versículo é tão pequenininho, né? Então vou ler aqui para vocês poderem acompanhar. Vamos lá. Então vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Ele estava numa casa, Jesus, né, gente? Então, muita gente ali se reuniu, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então, um paralítico estava sendo carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava.
e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E aí, gente, teve um bafafá com fariseus em relação a essa fala de Jesus, que como é que um homem vai perdoar os pecados se isso é um atributo de Deus, né? Mas Jesus continua a conversa e chega ao paralítico e fala: Levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. E o paralítico se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Que história estranha, né? Um paralítico, 4 homens carregando um homem naquele tempo, e aí não conseguiam chegar a Jesus pela porta, subiram escadas, chegaram no alto da casa, abriram um buraco no telhado e desceram o homem. E o que Jesus faz? Jesus percebe a fé do homem e fala que os pecados dele estavam perdoados. Ué, mas qual é a relação disso? Pecado com falar e ter necessidade de falar isso para o homem? E ainda pede para o homem levantar, levando a sua maca. Ó, levanta aí, mas pega a tua maca e vai para casa. E eu sempre fico um pouco um pé atrás em ficar tentando interpretar essas passagens, mas olha, esse tipo de passagem é rico em simbolismos, muitos símbolos que nós podemos extrair diversas questões interessantes. E, pessoal, a Bíblia é um compêndio, né? Tem vários atores ali, vários autores ali, e é um livro que está há 2000 anos conosco. Então, certamente o que está ali foi extremamente arquitetado pela espiritualidade. Tudo que tem ali tem infinitas riquezas. Então, sim, nós podemos extrair diversas questões. Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, a história coloca que o paralítico, ele já tinha homens ajudando ele, né? Então isso já mostra um campo afetivo em relação a ele, a importância de nós termos os afetos para nós sabermos lidar com a nossa cura, com o nosso sofrimento, a importância de nós buscarmos o amparo para sabermos lidar com isso, sempre, sempre buscar o amparo, nos cercarmos de amparo. Outra questão, o impeditivo de entrar pela porta, pela via mais tradicional, quando a gente chega numa casa. Que a gente pode pensar em relação a esse bloqueio, as pessoas que estavam ali interferindo? Nós temos que tentar pensar nos obstáculos íntimos que nós temos. Porque geralmente quando a gente passa por um sofrimento, por uma doença, ou por uma dor moral, emocional, nós nos cercamos logo apenas das coisas externas, da busca médica, que é extremamente pertinente, mas muitas das vezes existem questões íntimas que estão num fenômeno psicossomático, né, psicomente, somático corpo, refletindo no sofrimento, na raiz do sofrimento que nós estamos atravessando. E aí não entrou pela porta, o que fizeram? Olha que interessante, eles sobem e por cima buscam um caminho alternativo. Sim, porque muitas das vezes em nossas vidas, passando por um sofrimento, às vezes não é aquele caminho tão tradicional, tão óbvio. Temos que pensar em alternativas, mas vocês veem que a história fala de que este paralítico, com os homens que estão carregando, se elevam. Eles buscam meios alternativos, mas um meio que edifica, um meio que nos possa nos ajudar. Então, vamos ampliar o nosso olhar perante as nossas dificuldades para que nós possamos nos soerguer. Vamos tentar pensar, abrir o olhar, abrir a mente para outras possibilidades. E assim que o homem desce através do teto, Jesus olha e observa a fé desse homem. É a única coisa que Jesus, que está na Bíblia, né? E Jesus, notando a fé do homem, diz, né? Teus pecados estão perdoados. Qual a importância dessa detecção, dessa constatação de um nível de fé, né? Desse espírito, desse paralítico?
A partir do momento que nós adquirimos uma fé inabalável, isso significa um engrandecimento, um amadurecimento espiritual enorme. O rapaz tinha uma enorme fé. Um paralítico, os paralíticos eles sentem muita dor no corpo, justamente pela atrofia que a falta de movimentos causa no corpo. E esse homem deve ter passado por muitas dores e ainda ter que subir de escada até chegar num teto, descer. Imagina o movimento, imagina o balanço, as dores que ele sentiu. E Jesus, vendo essa experiência, constata a imensa fé que ele tinha, além do que Jesus, com seu olhar clínico maravilhoso, perfeito, consegue observar desse espírito. Então, essa fé foi uma constatação do engrandecimento, da evolução que esse espírito tinha conseguido conquistar. E com este mérito, ele já conseguiria, sim, a sua cura. Por quê? A fé, ela mostra em nós um amadurecimento espiritual muito grande, muito profundo. Ah, mas esse homem causou mal, isso, aquela pessoa, aquele outro. Tudo bem, isso é importante. Mas vamos lembrar, o nosso karma, os nossos erros e decisões infelizes no passado causam uma dívida. Com quem? Conosco mesmo. A dívida é principalmente conosco, com a nossa evolução espiritual. A partir do momento que nós conseguimos mostrar tal amadurecimento, pode ser que aquele sofrimento já não seja mais necessário. Então, olha a importância da fé, do crer. Não é isso? Nós não estamos falando do crer? Essa história é para colocar sobre essa necessidade dessa ação do crer. Além disso, também, outra observação, Jesus fala ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados. Qual a necessidade aquele homem tinha de ouvir isso? Por que Jesus falou? Jesus basicamente poderia detectar a fé do paralítico e mandar ele se levantar e ele se levantar, mas ele falou. Ele falou ao paralítico que os pecados dele estavam perdoados. O que será que este homem tinha que precisava ouvir isso? A culpa. A culpa paralisava aquele homem. Jesus, novamente, repito, não chegou para ele e falou de imediato que ele poderia se levantar. Não. Antes, Jesus colocou que os pecados dele estavam perdoados, para que aquele homem mesmo pudesse se aceitar. E tá aí, gente, um dos processos mais importantes da terapia, na maioria dos que os terapeutas agem, é a partir da aceitação, da autoaceitação, para nós podermos nos curar. Então, outro procedimento muito importante. E, por fim, Jesus pede para ele levantar, mas ao mesmo tempo, ó, levanta, vai para tua casa, mas leva a maca. Por quê? A maca representa a lembrança do sofrimento, a experiência que aquele homem tinha. Que adianta se curar se nós não vamos ressignificar todo o conhecimento, a experiência que nós sentimos no sofrimento. Nós não podemos abandonar, negar o que nós passamos. Precisamos sim. Ó, passei por isso foi importante para mim, por isso, amadureci nesse sentido, passei a olhar diferente, aproveitar isso e seguir, a partir do momento que nós estamos curados. Então, tá aí um dos requisitos, o crer. Vamos agora para o segundo requisito. Também é um verbo. E vamos de música. A música que será cantada agora, vou colocar a letra no chat neste momento. Se chama... O pessoal fala que é Senhor que. Senhor, que queres que eu faça? Então vamos lá e vocês já podem ir. Mas pensem antes e aproveitem a música, tá?
Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida suspirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão, e quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Então, eu trouxe a música que fala de qual personagem? Paulo de Tarso, que é a personificação deste verbo. A dica é, o verbo está na música. Essa é mais difícil, eu vou confessar, tá, gente? Essa é bem mais difícil. O querer. Primeiro requisito para a nossa cura, crer. Segundo requisito para a nossa cura, querer. Porque Joana coloca que, em linhas gerais, quando Jesus encontrava com alguém com alguma doença solicitando cura, ou Jesus perguntava se o doente acreditava, cria, e ou se ele desejava, se ele queria a cura. Sim, então o desejo, o querer, é extremamente importante para a nossa cura. E eu fiquei muito impressionado com... olha, gente, eu não me recordo, eu já devo ter ouvido, mas eu não me recordo sobre a importância do querer em relação a nossa melhora, né, o nosso sorregimento. Olha que Joana coloca em relação à importância do querer. O querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o de equilíbrio, auxiliando o organismo na restauração dos seus equipamentos danificados. Então percebam, olha a modificação que o querer, desejar, eu quero isso. Com essa ação, nós alteramos o quadro psicofísico do nosso corpo, as energias, nosso corpo espiritual se modifica para o equilíbrio. Eu já estudei Reiki e estudei um pouco sobre os chakras, os centros vitais. E nós conhecemos os chakras que se encontram no nosso corpo. Cada um desses chakras tem tarefas no nosso corpo, funções, estão mais associados a determinados aspectos da nossa vida. E é muito interessante que nós encontramos convergência, mesmo entendimento nas obras de André Luiz. Então, esses centros corporais que nós temos, esses chakras, se harmonizam pelo querer. As vibrações se alteram. Então, apenas com este gesto nós podemos alterar todo esse quadro espiritual íntimo. Seguindo, a doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade, o portador da mesma. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos, geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Então aí, quando nós estamos exercitando o desejo, o querer para uma cura,
Nós estamos indo na raiz, estamos atuando na raiz. Em geral, a medicina vai lá nas consequências, na manifestação que aquele mal está se expressando naquele corpo. Mas quando nós nos colocamos extremamente disponíveis, desejosos, nós atuamos na raiz daquele mal. Estou falando um pouco devagar, estou sendo um pouco repetitivo, porque eu particularmente fiquei muito impressionado com esse trecho, eu não conhecia isso, não conhecia. A importância do querer em nós. Então, nós temos estes dois elementos, o crer e o querer. E eu fiquei assim matutando qual exemplo que a gente pode trazer, qual personificação nós podemos trazer. Vou trazer mais um exemplo de um paralítico. Um homem engraçado que eu não ouço falar muito dele no movimento espírita, conheci ele através de minha mãe. Jerônimo Mendonça, famosíssimo, o gigante deitado. Vou falar um pouco dele, tá, pessoal? Bom, Jerônimo, de origem humilde, mineiro, mineirinho, nasceu numa família grande com outros 10 irmãos, uma família pobre, mas era uma criança muito querida, muito alegre, muito extrovertida, já trabalhava desde criança como engraxate, engraxava o sapato das pessoas, conheceu o protestantismo mais ou menos com seus 15 anos, achou maravilhoso, gostou de perceber o respeito a Deus, mas era uma pessoa muito filosófica, muito questionadora, não se sentiu preenchido por aquilo. Logo após, ainda na adolescência, conheceu o Espiritismo. E, né, jogava futebol, começou a sentir algumas dores no corpo, não entendeu e seguiu a vida. Até que na cidade onde ele vivia, uma cidade humilde também, chegou ao cinema da cidade o filme E o Vento Levou. Quem já viu o filme, já viu que não é... Você pode dividir aquilo ali em capítulos e vai dar uma série de 3 temporadas, né? Porque o filme tem uma duração de entre 3 e 4 horas. E Jerônimo assistiu como esse filme? Em pé. Porque o cinema estava extremamente lotado com aquele filmaço, né, gente? Então ele ficou quase 4 horas em pé assistindo o filme. E ao final do filme, ele estava petrificado. Jerônimo estava petrificado, com muitas dores, a tal ponto de não conseguir dar um passo sequer. Seus joelhos estavam extremamente inchados, não conseguia se mover. Precisando, necessitando da ajuda de seus amigos para ser carregado até sua casa. E aí iniciou a sua provação. Ele adquiriu a doença autoimune chamada artrite reumatoide. Seu sistema imunológico ataca especialmente as suas articulações. E ele cada vez ficou mais se deteriorando, e, né, a doença já se manifestou num estado muito avançado, né, e os membros dele atrofiaram, ele ficou cego, e ele ficou, então, 30 anos numa cama, e não saiu mais. O que Jerônimo fez? Rodou a cidade, rodou o país, foi um grande divulgador do movimento espírita. Chegava a ser confundido com Chico Xavier. E ele dava umas respostas ótimas, ele era uma pessoa maravilhosa. Certa vez perguntaram a ele se ele era médium. Ele falou, daí aquilo que as pessoas sempre falam, sou um médium de defeitos físicos, e quem me carrega é médium de transporte. Então, Jerônimo, com muitas dores, né, porque ele deitado, ele precisava colocar no peito um travesseiro bem pesado para diminuir suas dores. Ele tinha um problema circulatório que ele sentia arder toda a sua cabeça, 24 horas por dia. E nem por isso ele deixou de rodar o país, especialmente a sua cidade, na sua Kombi, como ele era transportado. E também foi uma ótima pessoa na parte social. Ele fundou uma creche numa cidade muito pobre, onde as crianças estavam sofrendo desnutrição. Para isso, ele foi na Kombi 18 horas até chegar ao Rio de Janeiro para solicitar ajuda a Roberto Carlos, o cantor.
e Roberto Carlos, conhecendo ele, desenvolveram uma grande amizade, doou uma quantia muito grande de dinheiro para que ele pudesse finalizar a creche. 18 horas, deitado numa Kombi, com muitas dores, porque a Kombi faz o movimento e a dor se intensifica. Estava lá o homem. E é interessante uma passagem que ele adquiriu uma hemorragia, que não cessava, de jeito nenhum. Foi ao médico, o médico colocou que ele não ia durar muito tempo, uma semana, mais ou menos. E aí ele queria se despedir de um grande amigo dele, que era quase um pai para ele, Chico Xavier. E o médico colocou, você não pode ir na Kombi. Se você for na Kombi, você não vai aguentar, você vai morrer. Mas Jerônimo era uma pessoa tão querida que ele tinha um amigo com um jatinho que levou ele. Chegou o Chico Xavier, Chico viu aquele estado, né, falou que ele estava parecendo uma rosa, porque o lençol estava todo manchado de sangue. E aí Chico pede que cada um naquela instituição espírita desse 2 beijinhos nele, oravam por ele. Então Chico aplica um passe potente. Jerônimo fala que sente como se fossem raios mexendo na região abdominal e ele se cura. Chico depois vem, né, de forma muito delicada, meu Deus do céu, Chico Xavier, né, gente? E vinha falar, olha, Jerônimo, essa hemorragia, ela tem uma raiz, ela tem uma origem, que é o seu coitadismo. Coitadismo. Você se deixou levar pelo que as pessoas falavam de coitado, de pobre coitado, das suas limitações. E isso você se deixou levar e passou a acreditar nisso, desenvolvendo essa hemorragia que quase levou à morte. E Jerônimo, então, sabendo daquilo, passa então a viver a vida com muito mais alegria, com muito mais vigor, com o querer e com o crer sempre iluminados na sua mente. E assim, ele seguiu sua vida, desencarnou, se eu não me engano, acho que em 89, mais ou menos, depois me corrijam, né, como um vulto para nós, né, de um exemplo maravilhoso da busca da cura. Ele se curou, ele não curou a dor, mas o sofrimento foi opcional. Ele mostrou ali, ele sofria, talvez um pouco, mas ele não se deixava bater. Então ele encontrou a cura, de certa forma, sim, porque o sofrimento não é o padecimento da dor, e ele parava para se deixar dominar pelo sofrimento? Não. Então ele estava curado? Não podemos falar que estava curado de certa forma? Se nós enxergarmos dessa forma, como o sofrimento sendo a nossa relação com a dor? E aí, nós não precisamos ir tão longe para Minas Gerais para pensarmos nos exemplos de vida que nós temos de pessoas que são exemplos em relação ao sofrimento. Nós temos entre nós aqui minha mãe, que desde a adolescência sente muitas dores, mas está sempre com esse sorriso. A imagem que eu tenho da minha mãe é do sorriso. É sempre isso que eu lembro. Uma outra pessoa muito importante, que também esteve entre nós, André Olivieri. Esse grande parceiro, eu acho que dos Olivieres é aquele que mais ria. Que estava sempre rindo, sempre contando piada. Às vezes a gente, meu Deus, André. E eu lembro que no velório dele, né, sabe como é que é espírita, né? Com todo respeito, mas a gente faz uma festa. Fizemos a festa, né? E houve uma manifestação mediúnica que foi colocado, olha, o André estava ali rindo, estava participando com o jeitinho dele, estava com as suas piadas, mas ele estava sentindo dores que vocês nem dimensionavam. Mas a dor não é só a dor física, temos a dor moral. E um outro vulto querido, que eu amo tanto também, Adriana Pereira. Amigos, qual é o amor mais próximo de perfeito nesse planeta? É o amor de mãe. E essa amiga que eu tenho
a gratidão tão grande de poder trabalhar junto a ela. Ela enfrentou e nos deu testemunho sobre como lidar com a dor emocional, a dor psicológica, ao ter que se despedir momentaneamente fisicamente do seu filho. Está entre nós, com toda a disposição, não precisamos pegar exemplos tão distantes, nós temos entre nós, e muitos outros que certamente estão aqui online, com o rostinho, a imagem, mostrando a face ou não, somente o nome, estão aí entre nós. Que a gente possa aproveitar, se fortalecer dessas pessoas. Tá difícil, vá até elas. Porque elas já sabem o caminho, elas já sabem as respostas. Não uma receita, porque cada um indivíduo é um universo. Mas palavras de conforto, de esperança e direcionamento nós teremos com essas pessoas. E próximo a encerrar, em relação ao que a obra nos traz, o que Joana, então, fala para fechar sobre o crer e o querer. Um trecho. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Nada te impede o tentame. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação sacudido pela dúvida. Perdão, vou ler novamente. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. Sacudido pela dúvida, rechaça. Amigos, mas eu não sei se eu vou conseguir. Temos que tentar. Eu lembro uma passagem na minha adolescência com uma dificuldade íntima muito grande. Minha irmã Luísa falou: Daniel, você tem que tentar. Você vai cair. Você vai levantar. Vai cair de novo. Vai levantar. E engraçado que aquela palavra dela me trouxe tanto conforto. Eu precisava ouvir aquilo naquela hora, aquilo fez um sentido tão grande para mim, uma coisa tão simples, né? Em relação a Jesus, segue a mensagem para finalizar. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta. E abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. E para finalizar, eu gostaria de cantar uma música, e antes de iniciar a canção, eu gostaria de chamar o meu pai para declamar um trecho dessa música que eu achei de muita importância em relação a isso mesmo que estamos falando, a importância de Jesus em nossas vidas. Então, eu vou pedir para o meu pai declamar esse trecho, porque eu acho um trecho importante, e eu acho que não dá para perceber a essência desse trecho cantando, porque parece que a gramática muda. Então, eu tive esse cuidado, pedi então ao meu pai, e depois eu vou cantar a música, a letra da música está já no chat, tá, amigos? Por favor, pai. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz.
risonha e pura, alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Se tens fé. Então, muita serenidade e amor, crer e querer perante os nossos sofrimentos.